Este é o Poder Entrevista. Eu sou Bruna Rossi, redatora do Poder 360, e vou entrevistar François Dossa, executivo do setor automotivo, que já foi presidente da Nissan, vice-presidente da aliança Renault-Mitsubishi-Nissan no Brasil e diretor executivo de estratégia e sustentabilidade na Jaguar Land Rover no Brasil. François Dossa nasceu em 1963 na França e se formou em economia pela École des Hautes Études Commerciales em Paris em 1984. Sua carreira é pautada pela defesa da diversidade e sustentabilidade dentro das empresas. François Dossa é autor do livro O Construtor de Pontes, onde a liderança autêntica e humana traz alta performance, de onde compartilha os bastidores de sua jornada pessoal e profissional para falar sobre a habilidade de liderar. Presidente, obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar com você. E de poder ter esse bate-papo sobre tópicos que são tão importantes, né, como a liderança, e principalmente nesse momento onde o mundo está passando por mudanças significativas, falar de liderança eu acho que é muito interessante. Eu agradeço também a todos os webespectadores que assistem a esse programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 17 de abril de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Bom, eu começo a entrevista perguntando sobre o livro que o senhor escreveu. De onde surgiu a inspiração para o livro? Olha, Bruna, eu escrevi esse livro porque eu estou fechando alguns ciclos da minha vida. Primeiro ciclo de 60 anos de vida e o segundo de 40 anos trabalhando em grandes corporações no mundo inteiro. E isso me deu essa ideia, né, de fazer um pouco, olha, o que eu aprendi na minha vida pessoal, na minha vida profissional, que poderia ajudar uma pessoa mais jovem que está começando hoje a carreira, ou alguém que está chegando à presidência de uma empresa para, ter umas ideias um pouco diferentes. E assim nasceu a ideia do livro. E esse livro, então, O Construtor de Pontes, explica a partir de experiências pessoais minhas, também como a gente pode trabalhar na liderança de empresas. E qual o senhor acredita que foi a principal experiência pessoal do senhor para o livro? Olha, Bruna, em termos de experiência pessoal, aí realmente é muito pessoal. Eu me dei conta, escrevendo o livro, que a minha vida está pautada em inspiração feminina. Eu me dei conta que 4 mulheres inspiraram muito a minha vida. A minha avó, minha mãe, minha irmã e a tia Dag, que é a diretora e fundadora da ONG Casa do Zezinho. A minha mãe me ensinou o amor, né? O amor assim incondicional. A minha avó, que era uma pessoa muito simples, que foi à escola só até os 12 anos, mas uma pessoa que uma sabedoria muito grande. Ela me ensinou na vida o que é os valores, né? O que é bem, o que é mal, o que você pode fazer e não fazer. A minha irmã foi sempre uma companheira de vida, então sempre eu pude falar com ela, me abrir e ter essa companheira foi super importante. E a tia Dag me ensinou que a gente tem que ter uma visão espiritual das coisas, né? Eu era muito cartesiano, muito francês, e ela me abriu para um outro mundo, uma outra visão desse mundo. Então, em toda a minha carreira, em todas as ocasiões da minha vida profissional, eu me dei conta que essas 4 mulheres me influenciaram muito. E tudo que eu aprendi com elas na minha vida pessoal, eu consegui aplicar na vida profissional. Então, é isso, Bruna. E, bom, o senhor falou na questão das mulheres, que as mulheres são muito importantes. O senhor vem de um ambiente de executivos, de empresa. O que o senhor acredita sobre a representatividade de ter mais mulheres em cargos de chefia em grandes empresas? Olha, Bruna, eu tenho uma visão muito clara que a coisa está evoluindo, mas numa velocidade que eu não acredito ser a boa. Eu acho que a gente tem que acelerar isso muito. Então, eu vou te dar um exemplo que eu sou a favor de uma política de cota. No início eu não era. Quando eu era mais jovem, eu falei, não, tem que ser meritocracia e tal.
Mas pela meritocracia, infelizmente, as coisas não acontecem. Por quê? Porque quando tem numa empresa, a gente tem que colocar uma nova pessoa numa função, tem um homem e uma mulher que estão disputando, aí olha só, a mulher nunca está pronta. Você escuta, ela é maravilhosa, mas ela não está pronta. O homem está sempre pronto. Isso, claro que não é verdade, né? A decisão é tomada por um homem, então ele vai achar que o homem sempre está sempre pronto e a mulher não. Então, por isso que eu sou a favor de uma política de cota, e quando eu assumi a presidência da Nissan no Brasil, eu falei, olha, a minha diretoria vai ter que ser metade de homem, metade de mulher. Eu fiz isso. E com isso, todo mundo se deu conta, mas puxa vida, a empresa realmente está muito melhor, porque realmente, quanto mais diversidade você tem numa empresa, quanto mais ela vai performar, porque cada um vai ter a sua contribuição. E é claro, Bruna, se tem contribuição diversas, e se o manager souber fazer a síntese dessas contribuições, as decisões que ele vai tomar, que a empresa vai tomar, vão ser muito melhores. Então, eu acho que, eu estou te falando de mulheres, mas eu acho que isso vale para todas as minorias, né? Não é só homem e mulher. Eu acho que a empresa tem que ter mais gay, tem que ter mais negro, mais gente com idades diferentes, portadores de deficiência e tal. E isso faz as melhores empresas. E o senhor pode falar um pouco sobre a questão da diversidade, levando em conta o atual cenário de que, por exemplo, algumas empresas nos Estados Unidos estão abandonando as suas políticas de diversidade, inclusão, equidade. O que o senhor acha sobre isso? Olha, eu acho totalmente errado, equivocado, mas podemos pensar que é uma questão de 4 anos, talvez, né, que as coisas vão mudar depois. Mas eu acho totalmente equivocado. Aí hoje eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa indiana, que é o Grupo Tata. Esse grupo foi fundado em 1868 com uma visão muito social da sua atuação no mercado. Tive a oportunidade de estar com o chairman do grupo semana passada, numa reunião de liderança, né, que ele promoveu em Dubai. Eu fiz a pergunta. Falei, chairman, para nós, o que é? A gente está nessa onda que você estava falando, Bruna? Ele falou, só claro que não. Claro que não. A gente tem valores, a gente vem com esses valores desde 1868. Você acha que nós vamos mudar agora? Não. Então, eu acho que essas políticas necessitam coragem. Olha, eu vou te falar, eu sendo gay, foi muito difícil para mim, eu tive que ter muita coragem para poder falar isso na empresa. Falar, olha, eu sou gay, e daí? Eu não sou nem melhor, nem pior, mas eu sou diferente. Então, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, nós temos que ser ativistas dessas causas. A gente tem que promover, talvez ainda mais, porque tem realmente um perigo de algumas empresas voltarem, né? Quando eu escuto falar agora tem que voltar para energia masculina só, eu realmente acho que é uma grande bobagem. Eu acho que, muito pelo contrário, nós temos que zelar para um mundo mais diverso, onde cada um de nós tem que ter a sua contribuição. Porque cada contribuição ela é única, ela é válida. E fazer a síntese dessas contribuições que faz as empresas se tornarem melhores e mais rentáveis. E o senhor enfrentou preconceitos quando assumiu a presidência da Nissan ou de outras empresas do setor automobilístico? O senhor acredita que o preconceito nesse setor especificamente é maior do que em outros setores? Olha, Bruna, eu gostaria de te responder que sim, mas infelizmente eu acho que o preconceito existe em todos os setores. Né? Aí muitas pessoas me falam, não, mas a coisa melhorou, tanto é que hoje tem um casamento e eu me beneficiei disso. Eu sou casado com o Jonathan, ele é meu marido, eu posso falar para todo mundo que eu tenho um marido, e alguns anos atrás isso não era possível. Então, houve progresso, sim. Agora, o preconceito continua existindo, sabe? Aquela piadinha sobre o gay, aquela piadinha sobre a mulher, tudo isso continua. E eu acho que não deveria. Então, para isso, eu tenho uma tolerância zero.
sabe? Eu acho que não é para brincar, não é, ah, é cultural, sabe? Aqui a gente tem essas piadas, mas não considero que isso é importante. É importante, sim. A gente não deve autorizar e a gente tem que pensar, olha, porque senão o que acontece? A mulher se sente desconfortável, o gay se sente desconfortável, o negro se sente desconfortável. E a gente pensa, então, esse cargo não é para mim. Eu, durante grande parte da minha vida, Bruna, eu tive o síndrome do impostor. Eu falava, olha, isso não é para mim. Por quê? Porque nos comitês executivos das empresas, eu não via nenhum gay. Então eu pensava, oh, então não é para mim. E eu acho que está completamente errado, equivocado. Eu tenho a minha contribuição, eu trabalhei, eu mostrei os meus resultados para a empresa, e eu fui promovido, e eu assumi a presidência de empresas. E então eu quero servir de exemplo, né, para outras pessoas, e não só da minha comunidade LGBT, de todas as minorias, se bem que mulher não poderia ser considerado como minoria, né? Tem no mundo mais mulheres do que homens. Mas, enfim, você vê, mesmo assim a gente fala minoria. Não deveríamos. Então, tudo isso tem que mudar. Está na hora. Está na hora de trabalhar para um mundo muito melhor, muito mais justo, onde cada um pode se mostrar do jeito que ele é e dar o melhor dele, justamente o dela, porque ele mostra realmente quem ele é. E voltando a falar da questão das empresas que estão abandonando as políticas de igualdade, equidade e diversidade, na contramão existem outras empresas que já disseram justamente não vamos abandonar essas políticas, vamos continuar seguindo-as. O que o senhor acha que essas empresas que não vão abandonar essas políticas devem fazer para reforçar ainda mais essa questão da diversidade, da equidade, da inclusão? Sabe, quando tem momentos assim, né, de tensão, porque o mundo está tenso, né? Não só nessa discussão da diversidade e da inclusão, mas pensa nas tarifas para o comércio internacional, pensa em lugares onde tem guerra, na Ucrânia, pensa em Israel, pensa Gaza, tal. Então, essas tensões realmente acontecem cada vez mais. Eu acho que é o momento para as empresas que acreditam nas políticas de diversidade e inclusão, de mostrar a força que elas têm, de ter uma voz muito mais ativa, muito mais forte, de fazer seminários, workshops, de chamar pessoas para falar, porque a coisa mais fácil é dizer, olha, o mundo não está legal, então eu vou maneirar, eu não vou falar tanto. Eu acho que está errado. Eu acho que a gente tem que mostrar que existe tudo no mundo, tudo uma parte da população que está atrás desse mundo mais justo, onde cada um pode contribuir para um mundo melhor. Eu acho que quando a gente vai para um mundo onde somente uma parte da população controla tudo, faz tudo que ela quer, eu acho que não leva a situações muito boas e corretas. Me entenda bem, Bruna, eu não estou querendo excluir ninguém. O homem branco heterossexual de mais de 50 anos, ele faz parte dessa diversidade e ele tem o valor dele, a contribuição dele. Mas esse mundo não pode ser só dele e da maneira que ele quer e do jeito que ele vê. Eu tenho a minha contribuição, você tem a sua contribuição. As nossas contribuições, Bruna, são tão importantes quanto a dele. A gente tem que ser respeitado. E o senhor tocou no assunto das tarifas, né, impostas pelos Estados Unidos, teve outros países que disseram que irão retalhar. O senhor que veio da liderança do setor automotivo, que já foi presidente da Nissan, vice-presidente da aliança Renault-Mitsubishi-Nissan, o que o senhor acha sobre a imposição dessas tarifas, especialmente justamente para esse setor que pode ser muito afetado por essas políticas de taxação? Eu acho que você tá corretíssima, né? O setor ele está passando por uma mudança que eu não chamo de evolução, mas que eu chamo de revolução. Por que é uma revolução? Porque a tecnologia está tornando o carro que você e eu a gente conhece uma coisa daqui a pouco do passado. Porque qual é o carro que a gente conhece? Eu tenho um carro, eu sento, as duas mãos no volante e eu olho para a estrada, né? Isso vai mudar. A tecnologia está trazendo o carro autônomo, carro conectado, carro totalmente elétrico.
E isso vai fazer com que eu vou estar no meu carro e eu vou poder optar por não dirigir, ser dirigido pelo carro, e eu vou poder atuar de uma forma completamente diferente. Então, isso é o que está acontecendo. Grande revolução. Nesse momento dessa revolução, um país se destacou, que é a China. A China está realmente evoluindo muito rapidamente em termos de tecnologia, e com isso ela está querendo conquistar o mundo e vender os produtos dela para o resto do mundo. Bruno, o que você pode fazer? Você pode dizer, olha, isso é injusto porque eles recebem incentivo do parte do governo que nós não estamos dando, então vamos colocar barreiras. Eu vou tentar bloquear o carro chinês. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que, de repente, a curto prazo, você pode tentar se proteger assim. Mas eu acho que a melhor proteção são todos os países do mundo dizer, ok, eu também tenho que investir nessas tecnologias, eu também tenho que incentivar as startups do meu país para desenvolver essas tecnologias, integrar essas tecnologias nas grandes empresas, tal. Então você tem dois caminhos. Você tem o caminho da proteção, o caminho da inovação, o caminho da sustentabilidade, o caminho da, sabe? Então eu claramente eu recomendaria o caminho da inovação. Eu acho que é isso que os países que estão com medo hoje, da China, por exemplo, têm que pensar: olha, vamos inovar, vamos criar ecossistema de inovação forte no nosso país para poder competir. Aí sim eu acho uma coisa melhor. Eu acho que a proteção, quando a gente olha na história do mundo, sempre que houve fase de protecionismo, elas acabaram em crescimento fraco, às vezes até em guerras, tal. Então, o protecionismo, na verdade, ele é uma tentação que eu posso entender, mas ele não ajuda. Muito melhor pensar no futuro, proativamente, inovação, crescimento, melhoramento das indústrias, me entende? Entendi. Então, em vez, um caminho melhor do que a taxação seria a inovação, justamente para ter essa competição meio que igual para igual, né? Eu acho que, sabe, esse negócio das tarifas, ele não é tão simples assim. Eu acho que tem que ter um certo equilíbrio entre os países. Um país não pode estar totalmente aberto e o outro se protege um pouquinho. Então, pensar numa maneira de equilibrar o comércio internacional, eu acho que faz sentido. Mas, quando você vê o que aconteceu entre alguns países, vou te botar 84, eu te boto 115, 125, agora 245, isso não é solução. Isso não é solução de jeito nenhum. Então, muito melhor seria de pensar como todo mundo de investir nesses ecossistemas de inovação. Eu acho que eu sou uma das pessoas que pensa que a inovação e a tecnologia e a inteligência artificial podem salvar o mundo. A gente pode ter um mundo melhor, mas tem que investir nisso, nesses ecossistemas, tal. Eu sou um dos que no Brasil, acho que é isso que a gente deveria fazer, sabe? Pensar nos ecossistemas de inovação, que são as nossas universidades de alto nível, as startups que a gente consegue criar, o poder público, as empresas, grandes empresas, todo mundo junto. E é difícil, porque é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer. Trabalhar juntos nessa inovação, como fazer, graças à tecnologia e principalmente das startups. Sabe por quê? Porque uma startup ela não tem o peso da grande empresa, que para tomar uma decisão você precisa de comitês, de muita gente. Tá? Não, a startup ela é muito mais rápida, ágil. Então, pegar essa agilidade e incorporá-la nas grandes empresas. Ali, eu acho que é muito mais a solução, é o que me torna uma pessoa otimista, pensando no futuro das indústrias, dos serviços e de um país como o Brasil. E como que o senhor vê justamente o futuro das indústrias, dos serviços? O que que o senhor acha que, por exemplo, daqui a 5 anos, como que vai estar? Eu acho que, Bruna, ele vai estar muito diferente do que a gente conhece hoje, e isso por causa da inteligência artificial. O que está acontecendo já
e que você e eu, a gente pode ver, é só o início de uma grande mudança em todas as indústrias, porque a máquina vai saber fazer melhor e muito mais rápido coisas que o homem até hoje está fazendo. E eu acho que a gente não tem que ter medo disso, porque tem muita gente falando, eles estão certos, mas isso vai destruir empregos, né? As coisas que a máquina pode fazer, que são tarefas repetitivas, tal, a máquina vai poder fazer e as pessoas vão perder o emprego. Mas essa nova economia, ela vai criar novos empregos, que hoje nem você nem eu sabemos quais são esses empregos, porque hoje eles não existem. Mas a tecnologia vai permitir de criar toda uma nova maneira de trabalhar, onde o ser humano vai ter o lugar dele. Não é que a gente vai para o mundo de máquinas, onde a máquina vai assumir o poder, sabe? A gente lê esse tipo de coisa que não tem nada a ver. A máquina é muito inteligente, né? Ela vai ser cada vez mais, mas e cadê a emoção? E cadê a intuição? Sabe, tem coisas que são tipicamente humanas que uma máquina não vai fazer. Então, a gente não vai perder o nosso controle sobre as coisas. Tem que olhar, porque isso tudo é novo, né? Então tem que realmente mitigar os riscos, tal, mas se a gente fizer isso bem, a gente vai para um mundo realmente muito, muito, muito diferente nos anos que vêm. E o senhor também tem experiência com a questão, o senhor já foi diretor executivo de estratégia e sustentabilidade na Jaguar Land Rover no Brasil. Então o senhor também tem experiência com essa questão da sustentabilidade. O que o senhor acha que deveria melhorar para ter uma maior sustentabilidade? O que o senhor acha que o mundo poderia ser mais sustentável? Qual a visão do senhor nesse sentido? Sim, Bruna, eu fui diretor da estratégia da sustentabilidade da Jaguar Land Rover a nível mundial. Na época, eu morava na Inglaterra, né? É dali que eu trabalhava. Então, olha, a sustentabilidade, para mim, ela é uma coisa que não pode ser, a gente não pode brincar com isso. Deixa eu te falar, a gente vê que a mudança climática está acontecendo de verdade. É a mesma coisa, tem gente que vai te falar que não, que isso não existe, que é uma conspiração. Claro que não. É só ver os desastres. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, esse ano, tal. Enfim, eu poderia te uma lista de exemplos. Então, a coisa ela está acontecendo. Agora você pensa, sustentabilidade eu vejo como uma oportunidade das indústrias, das empresas se reinventar de uma outra forma. Mas isso não quer dizer que elas vão deixar de ganhar dinheiro, deixar de crescer, mas tem que ser um crescimento diferenciado. Vou te dar um exemplo, que é a economia circular. Na economia que eu conheço bem, que é da indústria automotiva, o que a gente fazia? A gente construía um carro, ele vai rodar 5, 7 anos, depois o que eu vou fazer? A gente chama de scrap, eu vou, sabe, e jogar fora, e fazer um outro carro. Isso vai mudar. Quando o carro chegar no fim da vida, eu vou desmontar o carro, eu vou recuperar peças do carro, eu vou eu vou remanufaturar essas peças tal, e com essas peças eu vou fazer um novo carro. Entendeu? Então eu não vou ter que usar matérias-primas virgens. A matéria-prima vai ser do carro já existente. E com isso, então, isso não quer dizer que eu vou ganhar menos dinheiro. Não, mas vai ser uma outra maneira de ver a indústria, de ver as empresas. É só um exemplo que eu te dei. Poderia dar muito mais exemplos disso. Mas, de novo, a gente não pode ter medo, mas a gente tem que entender a situação. O planeta está numa situação difícil, nós temos responsabilidade, né, para as gerações futuras. Eu quero deixar um mundo justo, eu quero deixar um mundo sustentável para que as próximas gerações consigam viver como eu vivi nessa terra. Então, é isso que está acontecendo, Bruna. O senhor comentou sobre a questão de usar peças de outros veículos em veículos novos. O senhor acredita que isso poderia fazer com que, por exemplo, o preço dos carros eles caiam? Porque, por exemplo, há 10 anos atrás,
um carro popular 0 km, ele era na faixa de uns 40 mil por aí. Hoje em dia, um carro popular 0 km tá 70 mil, 75. Aumentou muito, assim, em 10 anos. O senhor acredita que isso talvez fosse uma maneira de fazer com que o preço dos carros baixe? Eu acredito que sim. Mas também tem outra coisa, Bruna, que eu acredito muito. Se você pensar nos carros que a gente tem hoje, eu compro um carro, ele passa 80% do tempo dele no estacionamento numa garagem. Só 20% do tempo dele eu estou usando. Agora, se você for pensar numa nova mobilidade, onde eu não vou possuir um carro, mas eu vou usar uma mobilidade através de um carro que vai ser compartilhado. Aí esse carro, ele vai ser usado 100% do tempo, né? Porque todo mundo vai usar ele durante o dia e tal. Ali o preço dessa mobilidade, que é muito mais uma mobilidade do que o carro, vai cair muito. Então, tem novos modelos de mobilidade que vão nascer cada vez mais. A gente chama de a multimodalidade, né? Então, você sai da sua casa, você sai a pé, aí daqui a pouco você pega uma bicicleta ou uma patinete, e você vai num táxi, você vai num metrô, você vai num carro que você vai outras pessoas com você, tipo um Uber compartilhado, etc, etc. A inteligência artificial vai ajudar a organizar todas essas mobilidades entre as pessoas, de uma forma a reduzir o impacto de emissões de CO2 e de reduzir o custo para o usuário, que você falou muito bem. Hoje, comprar um carro popular é um preço absurdo, né? Se você for pensar salário médio e o custo desse carro, muita gente não pode. Então, isso também, quando eu te falei que não é uma evolução, é uma revolução, é isso que vai acontecer. E, de novo, quem vai permitir isso é a tecnologia e essa famosa inteligência artificial. Uhum. Então, o senhor acredita que essa questão de uma mobilidade compartilhada, né, seria uma boa opção, talvez? Tipo, um grupo de pessoas se reunir para comprar um carro e todo mundo usar esse carro. Na verdade, você não teria nem que comprar o carro, né? O carro ele vai pertencer a uma empresa que vai eh, colocar esse carro à disposição de várias pessoas, tal, feito por uma inteligência artificial. Então, o modelo, Bruno, ele vai mudar profundamente. Isso nas grandes aglomerações. Quando você mora no campo, não tem como dividir, você está sozinho na tua, né, dependendo de onde você mora, numa área rural. Aí, então, não é que um modelo vai matar o outro. Mas pensa em São Paulo. Olha os engarrafamentos que tem em São Paulo. É inviável. Então, a gente está para inventar outros modelos que vão fazer com que você vai gastar menos, você vai se locomover melhor e as emissões de CO2 vão ser cortadas drasticamente. Ué, você não acha que isso seria muito melhor para todos nós? Circular melhor, circular mais, num custo menor e sem emissões. Então, é isso que a tecnologia vai permitir. O senhor sabe se já existe alguma empresa que faz isso de meio que alugar carros para várias pessoas usarem nessa questão de mobilidade compartilhada ali para justamente diminuir a quantidade de emissões? Bruna, já tem, até porque essas empresas que são startups inventaram esse, né, e estão testando em alguma cidade esse modelo, né? Normalmente elas fazem isso com o carro elétrico, né, para ter emissão já reduzida, né, que o carro elétrico ele emite muito, muito menos que um carro a combustão, e elas estão testando. Então tem cada cidade grande do mundo tem. No Brasil, tem várias, né, pequenas startups que estão testando o modelo. Você vê que é um modelo que ele é completamente diferente. Então, ele não é fácil de ser inventado, sabe, assim, em alguns dias. E ele vai ser testado aqui, ali, aí todo mundo vai se encontrar, vai discutir para achar o bom modelo. Mas a gente não está muito longe disso, não. Algumas cidades na Europa do Norte já estão realmente experimentando isso de uma forma que mostra que está começando a funcionar.
Então, você tem teu telefone, você tem um app, e aí você vai dizer, eu quero ir do ponto A até o ponto B, e o app vai te dizer qual é a melhor forma, dependendo do preço que você quer investir, do tempo que você tem, sabe? Então, já está sendo testado em várias partes do mundo. Isso também me deixa relativamente otimista sobre o fato que esses novos modelos vão ser implementados. O senhor tocou no assunto dos carros elétricos. Os carros elétricos eles estão cada vez mais se popularizando. Aqui no Brasil mesmo estão chegando marcas de carros elétricos. O que o senhor acha desses carros elétricos? O senhor acha que daqui a uns anos, aqui no Brasil ou no mundo mesmo, a maior parte dos carros eles serão elétricos? Olha, sabe que quando nasceu o carro elétrico, muita gente falava isso não vai funcionar nunca. Mas como também quando nasceu o carro, sabe, as empresas que tinham os cavalos e as carroças falaram, não, isso não vai funcionar. E funcionou. Então ali é um pouco a mesma coisa. O carro elétrico ele vai sim ser ele já está sendo uma realidade, como você falou bem, inclusive no Brasil, onde a gente vê cada vez mais nas ruas das grandes cidades carros elétricos. Agora, eu não acredito que o carro elétrico vai tirar completamente o carro a combustão. Existe também o carro híbrido, né? Ou você pode ter uma bateria, mas também colocar combustível no teu carro. Então, ele é uma evolução. Eu acho que sim, nós vamos ver cada vez mais carros elétricos, nós vamos ter cada vez mais pontos para poder carregar o teu carro. E o Brasil, ele é um bom exemplo disso, porque o Brasil ele tem uma matriz energética limpa, né? Quase toda a nossa energia vem da água, então, sem emissão. Então, você pensa, você produz uma energia limpa, vai colocar num veículo limpo, então ali você tem realmente uma emissão de CO2 muito reduzida. Mas o Brasil também sabe fazer etanol, né? A gente tem cana-de-açúcar, a gente desenvolveu anos atrás uma tecnologia única. Então, a gente vai manter também isso. Você pode pensar, ok, meu carro ele vai ser elétrico e etanol, é um híbrido de eletricidade e etanol. Vai funcionar muito bem. Então, eu não acho, sabe, quando a gente fala disso, porque muita gente pensa, né, um vai matar o outro, sabe, a gente, de novo, né, essa energia masculina, né, a coisa é dramática e é matar. Não, vamos numa coisa mais equilibrada, balançada, com um mix de coisas. Mas que a gente vai para o mundo elétrico na mobilidade, isso, Bruno, é uma certeza. Bom, chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a François Dossa por ter aceitado o convite. Bruna, muito obrigado. Eu que agradeço o seu convite e esse bate-papo que foi muito, muito legal, e parabéns para você. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 17 de abril de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima!